que você acredita que muita gente ainda não entendeu sobre o mercado de Goiânia? Olha, eu ainda acho que as pessoas não entenderam ainda sobre o estágio que Goiânia está, onde ela se encontra hoje como metrópole. Goiânia é uma cidade nova, é uma cidade de menos de 100 anos praticamente, é uma cidade que tem uma, uma projeção de crescimento enorme. Eu acredito que vamos entrar em outros ciclos de boom imobiliários, né? Eu considero, na minha visão, que Goiânia está aí praticamente o que Belo Horizonte passou 10 anos, 15 anos atrás, no processo de expansão urbanístico, de construção, de lançamentos de edifícios, né? De loteamentos, de condomínios fechados, né? Todo tipo de construção civil, de crescimento urbano, né, em geral. Então, o Goiânia tem com certeza vai ter uma pujança muito grande e nós vamos entrar numa situação de que as pessoas precisam entender que áreas de pontos de interesse, como setores nobres que a gente se encontra, que é muito procurado, né? Nós sabemos que Bueno, Marista, já é o hype há um bom tempo, outros setores estão entrando no hype, que vão ser regiões consolidadas. E essas regiões consolidadas, as pessoas precisam entender que aonde que as regiões são consolidadas, mesmo os imóveis prontos e mais velhos, eles continuam valorizando. Né? É assim que funciona. Cidades grandes que têm edifícios, né, empreendimentos verticais, frente parque, em frente ao mar, né? Assim. As próximas duas perguntas a gente vai falar sobre pessoas. Uma pessoa que você é grata no mercado. Você tem uma gratidão por ela. Cara, agora você me pegou, porque eu acho que a gratidão é um dos sentimentos mais bonitos, sabe, do ser humano. E eu tenho muita gratidão por muitas pessoas. Eu sempre consegui enxergar o mercado imobiliário, pessoas que trabalham na minha profissão como parceiros, amigos. E a gente vê que na prática muitas vezes não é bem assim, né? A gente sabe que funciona, Infelizmente. é uma classe nossa um pouco meio desunida e tal. Mas eu tive muito melhores experiências com pessoas do que experiências ruins, sabe? Eu não sei te dar um nome assim especificamente, sabe? Eu, Pipoca eu não. poderia, eu poderia, Pipoca não, velho. eu poderia citar alguns. Cita alguns, então. A próxima pergunta é uma pessoa que você admira, então toma cuidado aí. É, cara, então, a pessoa grata, eu acho assim, eu passei por uma situação de transição, uma época difícil do mercado imobiliário, que eu entrei no mercado, tive uma pausa, saí e voltei. Então, assim, eu vou falar uma pessoa, que é um cara que gosto muito dele, ainda a gente anda um pouco afastado, né, por situações pessoais, né, ele passa por uma questão de, né, nasceu, teve uma filha agora, né, e aí eu sei que eu gosto muito dele, e é um cara que abriu porta pra mim na época, é o Ali Kruger. Ele é um cara aí que tá no mercado imobiliário há bastante tempo também. É sócio de um cara que é amigo meu pessoal, um cara que eu também gratidão muito também, que é o Calbi. Eu tenho gratidão por quem me dá a oportunidade de trabalho, né? Igual eu tô na frente da UP, os meus chefes também. Eu tenho gratidão pela psicóloga da época que me chamou, que Incentivou. entrou no mercado imobiliário. Eu nem sabia como é que era o mercado imobiliário e entrei por meio de uma construtora que nem sabia que precisava tirar Cresce, que em São Paulo ninguém tirava Cresce. Legal, Então, assim, eu tenho gratidão por muitas pessoas. Eu não queria cometer nenhum tipo de injustiça, não dá. legal, mas legal. E uma pessoa que você admira. E não vale que trabalha com você, não. Tem que ser um. Porra. Cara, eu também, admiração, eu tenho um monte de inspiração, admiração por vários profissionais aqui na minha cabeça, de grandes incorporadoras, de pessoas que eu converso. Mas eu vou falar uma pessoa específica que eu já trabalhei. Já trabalhei já passado, né? Então eu posso falar. Cara, eu gosto muito do Elton Clay. Elton Clay é um cara que é um ser humano formidável, é um cara excelente pessoa e excelente profissional, sabe? É um cara que sempre disponível, sempre à disposição, um cara amigo de verdade, um baita profissional, um baita gestor. É um cara que eu tenho muito apreço. Muito legal. Queremos você aqui, viu, Elton Clay? Elton Clay é um cara também que eu respeito e admiro muito no mercado, muito mesmo. Qual erro você mais vê cliente ou corretor cometendo hoje? Cara, eu vou falar mais do corretor. O corretor hoje, inclusive o momento que a gente vive de mercado hoje, é um momento assim, né? Acomodou mais, né? O mercado hoje exige que o corretor seja um consultor imobiliário mesmo de investimentos e tenha conhecimento em várias áreas, consegue indicar o melhor negócio para o cliente para se tornar renda passiva. Ele precisa se tornar gestor, de patrimônio. Então, eu vejo que o maior problema do corretor hoje era uma questão de visão curta, né? Do trabalho dele. É ainda aquela situação de vender aquele imóvel para pagar aquela conta e não pensa de como que ele vai sobreviver a longo prazo no mercado. Ele está como corretor, ele não é corretor. Legal. Então, assim, eu vejo que existe essa situação, sabe? E quando ele entender que dessa forma ele consegue se tornar um gestor de patrimônio, né, para o cliente, ele entra num ciclo de crescimento. Esse ciclo de crescimento faz com que ele consiga trazer mais vendas, porque ele deu certo aquela indicação do negócio para o cliente, que gerou uma renda passiva para ele, que gerou uma porcentagem muito interessante de locação, que seja short stay ou long stay.
mas o cliente sempre vai lembrar dele. Ele precisa alimentar, criar esse relacionamento duradouro. Porque também disso saem indicações orgânicas, que outros amigos, parentes dele vai indicar ele também como profissional. É dessa forma que ele permanece no mercado. Muito bom, concordo muito com você. Se você tivesse 500 mil para investir hoje em Goiânia, onde olharia primeiro? Cara, tem muitos pontos de interesse interessante na cidade, né? Que tem uma. Existe uma. Como que eu posso dizer? Existe uma situação de crescimento, né? De potencialização daquele setor, daquela região, como eu poderia falar Jardim América, né? Que tem um crescimento aí que já é real, né? Que ali é aquela parte ainda próxima ao Bueno. E eu poderia dizer outros pontos de interesse. Eu não teria vários. Mas eu com certeza investiria num apartamento. Eu investiria num apartamento aí que tem condição de valorizar, me gerar uma renda passiva de imediato, seja pronto. Se for na planta, de repente, um plano investidor, eu consigo pegar com esses 500 mil, comprar um apartamento maior, que ele valha mais, né? Eu vou ter uma valorização muito maior quando eu pegar ele. Poderia ser também um bom negócio, com certeza. Muito bom, ótima resposta também. Qual região de Goiânia você acredita que ainda tem muito potencial? Olha, assim, muitas pessoas dizem e acham que o setor marista é uma região de potencial, não. É uma região já realidade, é uma região que ela já está consolidada, né? Porque, né, Ricardo Paranhos, Parque Areião, né? O polo gastronômico, setor de serviços, né? O eixo business, né? Que está sendo montado ali, que pega ali parte do Bueno também na divisa, mas é uma região ainda de muito potencial, justamente por conta da escassez. Daqui a um tempo não vai ter mais terreno, vai ter uma dificuldade de formar área para construir outros prédios e vai se consolidar. Então eu acredito que ainda tem muita coisa ainda para acontecer. E eu ainda acho que o Marista ainda das regiões, né, com metro quadrado mais caro, ela tem uma valorização muito boa diante de outros setores, né, que tem um valor, né, de metro quadrado melhor do que outras regiões em geral, né? A gente sabe que tem as variações, setor Bueno em frente ao parque, né, Vaca Brava, né, no Parque Flamboyant, mas no setor em geral, no conjunto ali da obra ali, é uma região que tem muito potencial ainda para valorização. Até mesmo porque ela vai consolidar quando começar a não ter mais como construir mais prédios na região. E agora, Fred, é utilizada a sua expertise aí já de alguns anos no mercado para poder tentar entender essa duvidazinha aqui, ó. O que faz um empreendimento vender muito e o outro travar? Cara, eu tenho uma métrica que não tirei de mim, né? Isso é observação, isso aí é um pouco de experiência. Eu até brinquei esses dias pra trás com um gestor aí de uma incorporadora, não vou comprometer ele não. Falei, cara, por que esse produto tá travado, né? Aí eu perguntei pra ele, usei as palavras, é localização, é projeto, conceito, né, do produto, ou é precificação? Aí ele falou assim pra mim, é os três, Fred. Os três são ruins. Então, assim, a sustentação, o alicerce, no meu ponto de vista, de um produto desenvolver bem, né? Eu tenho construtoras que ele, apenas com duas, ele tem sempre um lançamento aí que vende quase tudo. Que, por exemplo, é a localização e a precificação. Tem construtora que trabalha muito bem projeto, com a qualidade de conceito, sabe envelopar muito bem o produto, e tem a localização, né? Então, ele com esses dois se sustenta e consegue ter uma arrancada, consegue, vamos dizer assim, suprir, né, as necessidades de venda desse produto. E aí, quando só tem um, e aí a gente percebe a deficiência. Às vezes a pessoa tem uma localização muito boa, mas precificação errada, o conceito, as plantas não são tão boas, né? Então, eu sempre digo que eu acho que é esses três pontos. Precisa ter um equilíbrio. Ter pelo menos duas dessa tríade, né? Ou ter as três para ter sucesso. Quando não tem duas desses alicerces nessa tríade, é bem normal que o produto como esse não vá ter vão deslanchar, né? Eu acho que tudo vende, tudo se ajusta, a diferença é só a velocidade de venda mesmo. Legal. O que diferencia um corretor comum de um corretor acima da média? Olha, eu vou responder atrelado àquela outra pergunta sua sobre a questão do problema, né, do mercado, o que o corretor não, né, da deficiência do corretor. É, eu vou falar um negócio muito interessante que eu estava bastante pensativo e reflexivo sobre isso. O porquê, eu não vou citar nome aqui, né, mas é uma corretora que veio de outro estado e consegue ter uma performance alto nível, né? Você vê que ela é acima da média. E ela não tem relacionamento na cidade. Então, ela caiu a ficha de saber de que o trabalho que ela tinha que fazer, com certeza, ela mudando de estado e tudo, ela tem um foco, uma disciplina maior do que o cara tá aqui, que o cara às vezes tá disperso, tem reunião de família, ele tem um tipo de rotina que
traz um pouco de dispersão. Porque eu percebo que profissionais acima da média têm um foco em disciplina muito acima do normal. Aliás, gente daqui de Goiânia mesmo, que está hoje à frente como diretor sócio, está à frente de grandes imobiliários, eu percebo essa performance, alta performance, justamente por isso. Eu acho que nada resiste à disciplina e ao trabalho. E então, eu procurei sempre entender por que essas pessoas que vêm de outros estados, eu conheço duas corretoras, uma que veio do Sul e uma que veio do Nordeste, que tem performance maravilhosas, expressivas, justamente porque são gestoras patrimoniais, conseguem fazer um trabalho com o cliente e conseguem ser contínuo. Elas conseguem entrar no ciclo de crescimento. E tem uma vida de alto padrão, anda de carro de luxo, tem um tipo de padrão de vida que às vezes é muito maior que o gerente dela, às vezes até maior que o próprio diretor sócio da imobiliária que ela esteja. Então, assim, sem dúvida, o que faz essa diferenciação do corretor é estudo, disciplina, foco, né? E esses exemplos que eu tô trazendo agora para você é porque a gente entende o porquê que esses corretores sem relacionamento nenhum criam um relacionamento do zero e conseguem permanecer no mercado por conta do resultado. Mas vamos lá. Pra gente fechar esse bloco agora, eu sei que você não pipoca. Qual verdade desconfortável sobre o mercado imobiliário pouca gente tem coragem de falar? Cara, essa aí é pesada, hein? Essa aí é a. Essa Dá aí, seu crachá aí, vamos deixar o crachá claro pra responder. essa aí é que eu fico naquela confusão, naquele conflito. Eu falo como gestor ou falo como corretor? Cara, eu acho o seguinte, quando a gente fala mercado imobiliário, a gente fala cliente, fala corretor, né? A gente pode falar os dois. Uma verdade desconfortável. Eu vou falar algumas verdades, né? Assim, a questão do mercado mesmo, né? Precificação errada por parte do profissional, atrapalha o processo de venda para o cliente fica pegando aquele valor, o corretor, às vezes que estava trabalhando bem o imóvel, é mais capacitado, perde aquela captação do imóvel para um corretor que joga uma ideia errada de valor, atrapalha o mercado, né? Que mais? Hoje tá uma onda agora, tá engraçado, porque eu vejo muito essa movimentação no mercado. Agora criou uma situação de corretor dividir para três. Tá trazendo uma confusão em relação a isso. A comissão da comissão? É, A corretagem da corretagem. o corretor, pela informação de grupos e tal, o cara faz um anúncio e ele tem um outro corretor que ele sabe que o cara tá procurando um imóvel. Aí ele quer entrar no meio para tentar juntar as duas partes, mas ganhando. Então tá trazendo muita confusão isso. Eu não vou entrar nessa seara, nessa polêmica, mas eu tô vendo que o mercado tá bem incomodado com isso. É meio que o cara não tá fazendo nada, só tá juntando e quer ganhar alguma coisa ou quer ganhar por partes iguais. Legal. Mas assim, tem várias coisas, mas é uma bem polêmico. Vou me abster do restante. Vai. Beleza, tá tudo certo. E aí agora a gente vai pro bloco bate e volta. Eu vou fazer perguntando um, você vai respondendo o que vem na sua cabeça. Não pensa muito, não. Ah, Planta ou pronto? cara, eu tenho que defender planta, né? Eu tenho que defender planta. Eu queria falar pronto também. Não tem de ser os dois, não? Pronto. Bueno Marista? Cara, sem dúvida, Marista. Mas Bueno também é legal. Bueno é muito bom também. Casa ou apartamento? Ah, sem dúvida, apartamento. Para investir, para morar, meu perfil é apartamento. Investidor ou morador? Investidor. Investidor, com certeza. Apartamento é um tipo de produto hoje que, para investimento, eu não tenho dúvida que é melhor que casa. Mercado de luxo ou econômico? Mercado, eu vim do econômico, né? Poderia fazer uma defesa, de certa forma, eu navego, que tem produto lá dentro da incorporadora, né, que a gente já zerou e que é econômico. É minha raiz, mas o mercado de luxo é o que eu tô mais agora. Então, vou no mercado de luxo. Legal. Localização ou metragem? Ah, sem dúvida, localização. Para mim é primordial. Lançamento ou revenda? Cara, agora você me apertou meio sem abraçar, hein? Olha, eu sou um cara da revenda, gosto demais da revenda, mas lançamento é uma oportunidade, é uma grande oportunidade de negócio, de você pegar alguma coisa mais atualizada, de ter condição de você planejar melhor, pagamento. Tem lançamentos aí de oportunidade, e eu acho. Vou de lançamento dessa vez. Legal. Parque Vaca Brava ou Parque Areião? Pô, são dois parques maravilhosos, né? Eu acho que. Qual que você mais gosta? Eu particularmente. Eu tenho mais familiaridade com Vaca Brava, né? Mas o Parque Areião, para mim, é majestoso, né? O Parque Areião, ele é um parque mais robusto, é maior. Ele pode estar cheio, que você tem condição de fazer uma corrida sem ficar esbarrando muita gente, né? O Vaca Brava é um pouquinho mais apertado. Legal. Comprar agora ou esperar? Sempre comprar agora, sempre. Corretor nasce pronto ou é treinado? Cara, sem dúvida, corretor é treinado. Ele é treinado. Ele pode até nascer pronto, ele pode até ter um tipo de talento, né? Talento em vendas e tudo, mas o mercado imobiliário é um mercado único, cara. Para venda, para entender, a gente vende, trabalha com emoção, com qualidade de vida, né? A gente oferece para o cliente. Então, eu não tenho dúvida que o treino é importante. Legal, concordo plenamente. Acho que a pessoa desenvolve muito. A gente vai agora para as perguntas polêmicas, vamos dizer assim. Qual bairro de Goiânia você acha super valorizado hoje?
Cara, assim, eu tenho visto, eu vou falar do bairro que eu nasci e fui criado lá. Olha pra você ver a polêmica que eu tô trazendo. Eu acho o setor universitário um setor que tem um metro quadrado alto, né? Eu tenho certeza que ele tá entre os top 10 hoje de bairros mais valorizados em Com Goiânia. certeza. Mas setor universitário, assim, eu tenho críticas ao bairro, porque, primeiro que não é em relação à crítica minha, é uma realidade que para o investimento, né, para investidor, locação ainda é muito bom. Mas tinha um apelo muito maior antigamente por conta das universidades e tal, que descentralizou com o passar dos anos. Uhum. Hoje tem universidade espalhada na cidade inteira, né? Hoje você consegue fazer faculdade no Bueno, você consegue fazer faculdade, né? Continua ainda no Samambaia, você continua em Aparecida de Goiânia, você continua no da Glória. Então, assim, meio que descentralizou. Mas é um bairro bairrista, né? Para quem tá ali, gosta de viver e morar ali. Eu nasci e fui criado no universitário. Mas eu acho que é um bairro que, em termos de setor de serviços, decaiu, precisa melhorar, precisa trazer um pouco mais de infraestrutura, né? Não há um desenvolvimento, né? Ali parece que parou um pouco no tempo, mas é um bairro que tem muito potencial. Eu acredito que construtoras, outras incorporadoras lançando mais projetos, vai mudar um pouco essa paisagem urbana, né? Que precisa trazer um pouco mais de modernidade para a região. Ali também é uma região que está passando por alguns problemas, né? Com relação a andarilhos e tal. Então eu acredito que é um bairro que precisa ser um pouco melhorado, ou, né, existe essa supervalorização, né, vamos dizer assim. É, enfim, é normal, né? É normal. A gente tem bairros em Goiânia que eram bairros, assim, fenomenais. Galera da classe mais elitizada vivia em bairros que hoje é mediano, né? E esse movimento na cidade, ele acontece, é natural. Tudo vai e volta, às vezes, né? Vai e não volta. Mas, enfim, é isso. A minha visão, eu falo com propriedade. Eu fui nascido e criado no setor universitário. Cara, e eu confesso pra você que de todas as respostas que a gente já teve aqui, a sua, ao meu ver, foi o que mais realmente faz sentido, até por conta do próprio plano diretor hoje, né? Que a Sim. região lá, infelizmente, ou felizmente, né, perdeu o gabarito, então passou por essas questões ali e uma resposta muito inteligente, na minha opinião, muito bem localizado, poderia ser melhor desenvolvido pelas incorporadoras e tudo mais, mas hoje não tem esse olhar e nem pode, né? E é uma pena, porque às vezes perdeu a oportunidade do bairro desenvolver mais ainda, trazendo mais investimento, lançando mais, né, edifícios, né, produtos que atenderiam e trariam também esse apelo, né, de comércios, porque o setor de serviço realmente foi bem esvaziado lá, eu percebi isso. É verdade. Meu medo é virar um centro, mas o centro, o próprio centro, né, já tem Mas trabalho, melhorando, vai dar certo, tá vai dar melhorando certo. muito, tá melhorando. Qual região pouca gente está olhando, mas deveria? É, olha, eu vou falar de rápido aqui, mas assim, eu tô pensando rápido, né? Nem pensei nessa resposta, como outras também. Mas eu acho que o setor sudoeste é uma região muito potencial por conta da localização, é uma região muito adensada, né? É uma região que tem muita área, né, boa para trabalhar, tem algumas incorporadoras ligadas, algumas construtoras que já têm lançamentos, performaram bem, mas eu acho uma região que merecia um pouco mais de atenção. Apesar que ela fica próximo do Jardim América, o Jardim É, América é uma área muito grande ainda para crescer, né? Uma área de muito potencial de crescimento, mas o setor sudoeste é uma região que merece mais atenção. Ele fica ali entre o Eldorado e o Jardim América, né, a gente pode dizer assim, aham, Jardim Europa, mas eu acho que naturalmente o pessoal já está começando a virar. É porque ainda tem muita disposição de área. é verdade. Muito, muito legal também. Bem colocado. O mercado imobiliário de Goiânia está caro ou as pessoas ainda não entenderam o novo patamar? Com certeza as pessoas não entenderam o patamar. Mas é assim, eu até brinco, assim, eu já morei fora, né, um tempo, e pelas minhas andanças, eu sou muito observador. E eu percebo que o goiano, cara, não é nem que não que entendeu, mas o goiano é um dos caras melhor de fazer negócio. É o cara que sabe fazer negócio. Então eu acho que muita coisa que ele acha caro, ele, na verdade, ele quer oportunidade de compra, porque ele sabe da valorização. Então, as pessoas às vezes estranham, né? Não conseguem entender a questão do valor, de valorização, mas eu acho que tem mudado isso. Tem o perfil que ele não acha caro por conta do projeto, por conta da localização, né? Goiânia, as pessoas estão começando a entender que os pontos de interesses reais são empreendimentos, por exemplo, vou falar, né, do ponto de vista de verticalização, que os pontos de interesse de valorização e que pega mais preço, mesmo no mesmo bairro, mas em frente praças, parques e shoppings. Então, ele paga mais caro nesse caso, porque ele sabe que vai ter retorno em termos de qualidade de vida, de investimento, de locação, de tudo. Mas aquele cara às vezes acha caro pagar um imóvel que não tem um projeto tão pujante, que chama tanta atenção, que vai dar retorno para ele no mesmo bairro, que não esteja localizado em frente a esses locais de pontos de interesse. Bem legal. E tem lançamento demais ou ainda existe demanda? Cara, assim, hoje a gente vive em Goiânia.
muito lançamento, mas a gente precisa analisar, dependendo da tipologia, dependendo do tipo de produto, ele não tem muito lançamento. Tem muita lacuna ainda para ser preenchida nesse ponto. É, a gente vê que alguns pontos de interesses, né, da região, da cidade, tem um pouco mais de lançamento que outros, né? E Goiânia, parece que existe um estudo, quando eu falo parece, que eu sei que existe esse estudo, mas a cada dia que passa, existe essa atualização, por conta de outros lançamentos e por conta desse estoque. Então dizem aí que até o começo do ano eu saberia que se parasse de lançar, todo mundo parasse de lançar, em 8 meses aproximadamente, menos de um ano, consumiria esse estoque. Então a gente pode ter certeza que dentro dessa visão, se estiver correta, não existe muito lançamento, tem muita lenha para queimar ainda. O que existe hoje no mercado imobiliário que você acredita que está com os dias contados? Cara, com certeza, é o profissional do tirador de pedido. Esse aí a gente já sabe, né, que já tá sendo estrangulado. Cara, a parte mais, com certeza, desafiador para o profissional é assimilar o mercado. Você fazer a leitura do cliente dentro da necessidade dele e você saber oferecer o tipo de imóvel. E a gente tem um outro problema no mercado, na cadeia, né, do mercado imobiliário, na cadeia comercial, é a carência de gestores, né? Eu percebi já uma mudança no mercado em relação a isso. Então, cada vez difícil está tendo. Quando tem gestor, às vezes não é tanto de qualidade. E tá faltando, né, o perfil, tá faltando pessoas no cargo de gestão. E isso atrapalha o desenvolvimento do corretor de imóveis que está entrando no mercado. Porque não conseguem dar um direcionamento correto para ele. Porque essa assimilação no mercado imobiliário, geralmente esse tempo de maturação é 2 anos. Então é muito difícil o cara se manter no mercado imobiliário, um pouco perdido. Ele tem um cliente, às vezes, na mão, bom, de boa qualidade, mas um outro corretor mais bem preparado vai estar atendendo ele também. Eu até brinco que no mercado, quando um corretor vende um imóvel, 4 deixou de vender. Porque ele tem contato com outros corretores também. Então, o corretor tirador de pedido, esse corretor, né, que está precisando fazer aquela venda, ele vai ser estrangulado no momento de mercado que a gente está vivendo. O mercado pede um corretor de imóveis mais especializado, que consegue fazer essa cadência de venda aí melhor. Bom demais. E para a gente fechar aqui, deixa um conselho para quem quer comprar, vender ou entrar no mercado imobiliário. Ó, vou dar um conselho para quem quer entrar no mercado imobiliário e quer ter sucesso. Não caia no mito da ilusão, do glamour do dinheiro fácil. Esse mercado é um mercado que é muito trabalho, é disciplina, né? Fala que corretor de imóveis é muito. Ah, o que você quer ser da vida? Ninguém fala que quer ser corretor de imóveis, não é assim? Verdade. Então, a gente vendo por essa perspectiva, muita gente cai de paraquedas, muita gente entra porque conhece que o amigo tá ganhando dinheiro, sabe da história daquele cara que tá hoje andando num carrão, construiu um patrimônio já dentro do mercado, trabalhando dentro do mercado. Eu falo pra você, esse cara, ele pagou um preço, trabalhou muito, com disciplina, com foco, tá? Nada resiste ao trabalho. E você precisa, com certeza, dedicar boa parte da sua vida para o mercado imobiliário. Eu falo isso, né, para o CEO da incorporadora que eu trabalho, cara, porque ele respira o mercado imobiliário. Ele se preparou demais. Então, assim, eu aprendo com ele todo dia, porque é um cara que tem um conhecimento e ele adquire conhecimento através de estudo. E isso está muito aberto para as pessoas hoje. Então você tem condição hoje, num cenário muito mais propício, você ter sucesso. E você fazendo esse trabalho de não vender somente um imóvel para a pessoa que você já vendeu, de construir uma carteira, uma relação duradoura, de trabalhar, ter respeito pelo dinheiro que ele fez no investimento, você com certeza vai ter indicações orgânicas, você vai conseguir perpetuar no mercado como profissional. E foi dessa forma que eu conheci várias pessoas e conheço vários amigos que não veio do nada. Veio gente que passou necessidade e que hoje está muito bem sucedido no mercado imobiliário. Cara, muito obrigado mesmo, Fred, Eu que esse agradeço. bate-papo aqui, por ter mostrado seu ponto de vista aí pra galera, né? Vamos dizer assim, se expor, né, em frente aí a algumas pessoas que vão nos assistir. Então, muito obrigado mesmo pelo seu ponto de vista. Esse quadro não tem nome ainda, tá? Inclusive, se tiver alguma sugestão aí, por favor, depois você me passa. Mas queria te agradecer pelo seu tempo, pelas suas respostas e tudo mais. Para você aí, quiser acompanhar ainda mais aí, mais conteúdos aí, nos segue, né? Dá um Isso. like aí, comenta, envia para um amigo. Me adiciona aí na rede social, aí no Instagram. É Frederico Pacheco. Eu tenho 2 perfis lá. É Vai um estar profissional, o pessoal pode adicionar os dois, não tem nada não. vai tá marcado aí nos vídeos. Mas Beleza. obrigado mesmo, mano, do coração. Combinado. Obrigado. Valeu, um Eu que abração. agradeço. Valeu, até mais. Valeu, galera!